vocês, por favor, em Daniel, capítulo 10, versículo 12. O tema dessa mensagem é como ter a sua oração respondida. A gente tem uma vida de oração, né? Jesus Cristo, quando estava falando com os discípulos, ele disse assim: quando vocês orarem, significa que a nossa vida é uma vida de oração. Quer dizer, quando você for fazer orações, né? É igual dizer assim, quando você for escovar o dente, que você faz isso todo dia, né? Quando você for lavar uma louça, que você faz isso todo dia. Então, a oração é algo que faz parte da nossa vida, né? Mas eu não sei, eu acredito que vocês passam pelo que eu também passo. Muitas vezes a gente ora e a nossa oração não tem resposta, é ou não é? É verdade? E a gente fala, por que a minha oração não está sendo ouvida? Por que Deus não está me ouvindo? Por que eu não tenho resposta? Né? Hoje o Senhor quer trazer esse assunto para nós. E aqui em Daniel 10, 12 diz assim: então ele me disse, não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel está recebendo um anjo aqui, dizendo para ele: ô Daniel, eu vim aqui por causa da tua palavra, eu vim aqui trazer respostas de oração, porque a tua oração foi ouvida, Daniel. Não é maravilhoso, gente, a gente saber, ter essa resposta, quando você se pergunta: Senhor, por que eu ainda não tive a resposta? Deus fala: não, eu ouvi, calma aí, né? Do que assim, será que foi ouvida a minha oração? Então, no capítulo 9 de Daniel, nós temos esse profeta fazendo uma oração de intercessão por todo o seu povo. Nessa oração, se você ler o capítulo 9, você vai perceber que Daniel, ele confessa pecados, ele engrandece o nome de Deus, né? Ele fala, ele traz elogios para Deus, dizendo quão grande é o Senhor, e ele pede misericórdia. Ele pede misericórdia a Deus diante daquela situação. E aí, depois de todo o capítulo 9, onde Daniel faz ali uma oração lindíssima, uma oração onde ele se quebranta, onde ele se humilha, o anjo vem. O versículo 20 diz assim: enquanto eu ainda estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica diante do Senhor meu Deus, aí no 21 ele diz: Gabriel, o homem que eu tinha visto, veio, tocou-me, e aí aqui a gente tem Gabriel falando com Daniel: a tua oração foi ouvida. E nós temos, quando Jesus caminhou pela terra, ele ensinou seus discípulos. Tem alguns versículos nos evangelhos que falam que se nós pedirmos alguma coisa, como? Crendo. Se você pedir alguma coisa crendo, recebereis. Então aqui tem uma condição que Jesus está falando, que é crer. Você precisa crer. Depois ele fala: tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, Ele vai dar para vocês. Só que aí a gente pega esse crer. Então eu preciso ter fé, tá bom? Então nós pedimos que o Senhor nos ajude, nós vamos desenvolvendo a nossa fé, e eu tenho o nome de Jesus, que é acima de todo nome, que é um nome poderoso, que Deus exaltou, colocou Ele acima de todos os céus. Então, se eu orar nesse nome e terminar minha oração em nome de Jesus, minha oração foi ouvida. Glória! Só que tem um detalhe, irmãos: crer e usar o nome de Jesus implica em que a gente viva a vida dele. Você não pode usar o nome de Jesus se você não concorda com o que ele fez e com o que ele falou. Papai, é verdade, é a vontade dele, né? Eu não posso chegar diante do Pai e dizer: Pai, em nome de Jesus eu te peço, eu oro assim, assim, assim. Mas como é que está a minha vida? Será que a vida do Cristo
está sendo manifestada na minha para que eu possa usar o nome dele. É, meu Pai, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, irmãos. Não é. Todas as vezes que Jesus falou essa palavra, lá em João 15, ele disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem dentro de vocês, então vocês vão pedir tudo o que quiserem. Muitas vezes as promessas de Deus e a palavra de Deus, ela tem uma condição para nós, não é de qualquer maneira. Jesus, ele é o caminho, ele é o único caminho para o Pai. E se nós não chegarmos diante do Pai através de Jesus, não adianta nem a gente começar a falar, porque ele é o único caminho. Mas eu quero então olhar a vida de Daniel para nós entendermos algumas atitudes que Daniel teve que vão nos ajudar a gente orar e ter a convicção de que o Senhor está ouvindo. Não é que Deus não ouve, Ele ouve tudo que você fala, mas ouvir na Bíblia tem muito mais o significado de atender, no sentido de Deus nos atender, ou quando é para nós, de obedecer. Então ouvir, quer dizer atender, ter essa oração respondida. Quando a gente vê a vida de Daniel, não sei se todos vocês conhecem a história desse profeta, mas quando Daniel recebe esse anjo e quando ele faz essa oração, ele está onde? Será que ele está na casa dele, com a família dele? Não, ele está na Babilônia. Na cidade dele? Está preso, cativo. Está no cativeiro. Eita Deus, é assim mesmo. Daniel foi levado cativo. Verdade, papai. E aqui, ao que tudo indica o texto, eu creio que Daniel nem tinha culpa para estar lá. Não. Só que o governo de Israel naquele tempo foi um governo altamente corrupto e o Senhor avisou. Então, às vezes a gente sofre, quando nós temos uma liderança, um governo, um pai, uma mãe que não obedece a Deus. Muitas vezes a gente sofre também. E isso aconteceu com Daniel. Ele foi levado cativo para a Babilônia. Então veja, Daniel estava lá na Babilônia como cativo. Aí ele chega lá, ele era jovem ainda. E o versículo 8 de Daniel 1 diz que ele decidiu o quê? Primeiro ponto dessa mensagem: não se contaminar com a comida do rei. Glória. Daniel decidiu o que tem a ver comer na mesa do rei. Tudo a ver. Porque o sentido aqui não é só porque talvez aquela comida fosse consagrada a demônios, a ídolos e tal. Tem mais coisas aqui que a gente precisa entender. Quando a gente fala de mesa, nós falamos de alimento. Nós falamos de nutrir. E espiritualmente, quando a gente fala de mesa e de comida, nós estamos falando do nosso espírito e da nossa alma. Eita, papai, aleluia. Então, eu quero perguntar para você: você está numa situação difícil? Que parece um cativeiro? Papai. Às vezes é uma enfermidade, gente, que nunca sara, que demora, que você não tem mais esperança. E aquilo parece um cativeiro na sua vida. Você fica ali, naquela situação, uma escassez, uma desavença em casa. Qual é a sua circunstância? Daniel estava no cativeiro, longe da família, longe da terra dele. Talvez até ele não precisasse estar ali, mas ele foi levado. E chegou lá e ele decidiu: eu não vou me contaminar com isso. Aleluia. Deus maravilhoso. Eu não vou comer a mesma comida que o rei come. Por quê? Porque eu tenho princípios e valores que foram ensinados pelos meus pais, pelo meu Deus. E eu vou me manter fiel. E aí, Daniel vai ali numa conversa com aqueles funcionários do rei, aqueles oficiais, e Deus dá graça para Daniel e para aquele homem, e ele acaba atendendo ao pedido de Daniel, e eles têm uma alimentação diferenciada. O resultado disso é que depois de alguns dias, Daniel e os seus amigos estavam mais do que robustos. Eita maravilha, aleluia.
Veja que o posicionamento, gente, isso aqui é muito sério, ó. O posicionamento de Daniel em não se contaminar com a mesa do rei teve uma influência no corpo de Daniel, na saúde física. Aleluia. Às vezes a gente está doente porque a gente se compromete com o quê? Com a Babilônia. E o que é a Babilônia? O que a Babilônia representa hoje? É o pecado, é o mundo, né? O que é a Babilônia? É um lugar geográfico. Não só isso. A Babilônia, ela foi um império que nasceu lá com um descendente de Noé. Aquela história que o filho de Noé viu o pai nu e ficou dando risada, e aí o pai amaldiçoou. E o Cão, o neto de Noé, gerou Nimrod, que foi um rei que teve o início do seu governo em Babel. Babel é lugar do quê? Confusão. É um lugar de rebeldia contra Deus. Quando aquele governo, quando aquele rei, quando aquelas pessoas daquele reino decidiram se afastarem para longe de Deus e construir algo fora da vontade de Deus, contrário ao que Deus tinha dito. Deus falou: espalhem-se, multipliquem-se. Eles fazem tudo o contrário. Lugar de confusão. Representa a rebeldia do homem contra o seu Criador. Todo tipo de pecado. Então a Babilônia vem de Babel, vem desse lugar aí de confusão, degradação moral, ética, decadência espiritual. Então a Babilônia, ela hoje para nós, ela é o quê? O mundo. O mundo, não é o mundo, a terra que nós vivemos no sentido geográfico, é o sistema no qual nós estamos inseridos. Tem hora que parece ou não que você está no cativeiro? Parece, então, estamos, né? Porque a gente vai recebendo uma coisa daqui, outra dali, outra de lá, e você fala: meu Deus, como que a gente vai suportar tudo isso? Cercada, né? Por quê? Porque é um sistema babilônico, é um sistema onde os princípios da palavra de Deus estão sendo destruídos, estão sendo rasgados. Toda a lei moral de Deus está sendo jogada fora. Nós estamos vivendo nesse tempo onde a Babilônia está ressurgindo. E lá em Apocalipse diz que ela é mãe das abominações da terra. Então, gente, era nesse lugar que Daniel estava. E ele tomou essa decisão. Eu não vou me contaminar com a mesa do rei. Eu não vou me alimentar como o rei dessa tal Babilônia. E aí o Senhor pergunta para você nessa noite: será que você tem se alimentado da comida do rei desse mundo? O que está sendo oferecido? Como nós temos nutrido a nossa vida, a nossa casa? Hoje é culto da família, né? Com o que nós temos nutrido a nossa casa, trazido alimento para os nossos filhos? Será que a gente tem se preocupado com isso? E Paulo vem e diz: não vos conformeis com este mundo. Tem uma tradução que diz: não vos amoldeis ao esquema desse mundo. Conformar é entrar na forma. Gente, Daniel, ele poderia ter muito bem pensado assim: eu não vim para cá porque eu quis, eu não escolhi isso. Então, Deus que me mandou para cá, Deus que se resolva, né? Eu vou aqui, vou levando a vida. Às vezes a gente não age assim. Eu não tenho o que fazer, eu estou aqui mesmo nessa situação, está tudo difícil, eu não sei o que fazer, eu vou levando. Não, gente. Daniel se posicionou e Paulo está falando: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar qual é a perfeita vontade de Deus para você. Aleluia. Quando a gente está num cativeiro, numa situação difícil, numa situação problemática, nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente. Glória. Daniel olhou para aquela situação. Eu creio assim que ele chegou lá, ele viu tudo aquilo, como era o lugar, o ambiente, o palácio, a mesa, tudo que era servido. E ele teve uma transformação na sua mente em relação
vendo. Nós precisamos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, para que nós sejamos transformados todos os dias, porque todos os dias nós vamos ver, ouvir, nos estar perto de tudo que é da Babilônia. É assim a nossa vida. E o apóstolo João, lá na carta 1 João, diz: não ameis o mundo. Se puder colocar esse versículo aí de João, é 1 João 2,15 a 17. Deixa eu ler esse texto aqui para a gente entender bem essa passagem aqui. Nossa, demorei aqui para achar. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. Porque tudo que há no mundo, o que tem no mundo? Agora ele vai falar, ó: desejo da carne, desejo dos olhos, orgulho dos bens, não vem do Pai. Nada disso vem de Deus, mas sim do mundo. Ora, olhem esse versículo 17: o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que acontece se eu me apegar ao mundo, se eu me conformar com o mundo? Eu vou passar igual o mundo. Passar aqui quer dizer, vai acabar. O mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória. Se eu me apego à palavra de Deus, eu não passo não, eu vou passar para a eternidade. Porque eu permaneço para sempre, igual a palavra de Deus que permanece para sempre, porque é a verdade. Então, gente, não se contamine, não se amolde, não se conforme, mas renove a sua mente todos os dias. Por causa desse posicionamento, o que aconteceu com Daniel? Ele se destaca. Ele se destaca. A Bíblia diz que ele recebeu sabedoria, discernimento, inteligência. Deus deu para ele. E ele se destacou. E porque ele se destacou, ele foi um instrumento de Deus naquele lugar. Oh, glória. Será que a gente pode ser um instrumento de Deus num ambiente assim? Será que eu, num ambiente de trabalho onde ninguém nem conhece a Deus, nem sabe o que está na palavra de Deus, quanto mais seguir a palavra de Deus, será que eu consigo me destacar? Daniel se destacou e o nome do Senhor foi glorificado. Lá no capítulo 2 de Daniel, tem uma história. Eu não vou ler não, mas eu vou só resumir para a gente entender. O rei sonhou, o rei teve um sonho, e o rei tinha os seus sábios e os seus adivinhos para que pudesse trazer a revelação daquele sonho. Ninguém sabia, ninguém conseguia. E aí o rei ficou com muita raiva e falou: mata todo mundo, vocês não servem para nada, vocês não servem nem para revelar o sonho que eu tive. E aí Daniel correu e falou assim: não, espera, não mata ninguém ainda. E ele se colocou como instrumento de Deus. E Daniel orou e Deus deu a sabedoria. E ele não só revelou o que significava o sonho, mas ele interpretou. O rei não precisou contar para ele o que era o sonho. Oh, glória. Ele teve a revelação de Deus de qual era o sonho e deu a interpretação. E quando a gente lê esse capítulo do sonho, que está no capítulo 4, no capítulo 3, capítulo 2, gente. No capítulo 2, olha o que o rei, quando ele interpreta o sonho, no versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra
e reverenciou Daniel. Ô, glória. O quê? Um que era cativo foi reverenciado pelo rei? Como assim? O rei reverenciou Daniel, mandou dar presente para ele. E olha o que o rei falou: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos presentes especiais, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, e o chefe principal, olha só, chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Daniel, ele foi o que? Honrado. Daniel se destacou para a glória dele, porque quem deu a revelação foi Deus. O nome do Senhor foi glorificado na boca de um rei. Irmãos, se você obedece a palavra de Deus, se você se posiciona de acordo com o que Deus te diz, de acordo com a vontade perfeita do Senhor, você pode estar em qualquer lugar. Esse lugar não vai te prender, esse lugar não vai te oprimir. A gente vê aqui um jovem que estava no cativeiro, mas quem dominava era ele. O cativeiro não tinha o poder de prender Daniel, Glória a Deus. não tinha o poder de amarrar Daniel. E é assim com você, porque você pode estar numa enfermidade, você pode estar numa escassez, você pode estar num problema familiar, você pode estar num problema no seu emprego, mas isso não te domina se você crê em Jesus. Por quê? Porque Jesus nos libertou. Aleluia. Ele nos libertou e verdadeiramente somos livres. Então não é porque você está numa situação de escassez que você vai falar, tadinho de mim. Não, você vai falar como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Do que Paulo está falando, gente? Paulo está falando assim: eu sei ter muito dinheiro, eu sei ter muitos bens, mas eu sei também não ter nada. Eu sei até passar fome. Aleluia. Por quê? Porque eu posso passar por toda e qualquer situação, de riqueza, de pobreza, de saúde, de doença. Eu posso passar. Por quê? Porque eu sou livre. O irmão aqui falou, que o irmão meu, que a sabedoria de Deus é loucura por irmão. Por que é isso? Como assim? Eu estou numa escassez, eu falo graças a Deus. Glória a Deus, Senhor, obrigado. A gente vê Daniel murmurando? Não. A gente vê Daniel reclamando, falando assim: eu não devia estar aqui, eu estou pagando pelo pecado dos meus pais. Não sei o quê. E agora? Minha vida, porque eu tinha tantos planos lá. Não, gente. Daniel, ele se colocou e ele foi o melhor, ele foi o mais excelente. O espírito de excelência estava sobre ele, porque ele tomou uma posição e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Então, seja o que for que você esteja enfrentando, não deixe isso te prender, não. Não deixe de agradecer a Deus. Não deixe. A Osana cantou aqui: vamos cantar, gente. Cante a Deus, porque o louvor liberta mesmo. Glória a Deus. Entendeu? Então não fica preso nas situações que a Babilônia te impõe, não. Que esse mundo impõe para você, em nome de Jesus. Seja livre, porque Cristo te chamou para a liberdade. Ele pagou um alto preço do sangue para você ser livre. É assim, sabe? Quando você obedece, o cativeiro não te prende. Lembra de José? Não foi isso que aconteceu com José? José chega na prisão, o que acontece? Se torna líder. Papai. Foi só ele chegar lá, o povo que estava preso começou a ter sonho. Por quê? Porque ele tinha o dom de revelação. Glória. É isso que Deus quer fazer com você. E nós precisamos ter esse entendimento e não ficar chorando e lamentando e murmurando e reclamando da situação. Porque a situação vai passar uma hora. E o que vai permanecer? A sua fé, o seu caráter. Terceiro ponto: mantenha-se fiel em todas as coisas o tempo todo. Conforme a gente vai lendo esse livro de Daniel, por causa desse destaque, Daniel foi reverenciado pelo rei. O rei exaltou Daniel, deu presentes para ele, colocou ele sobre todos os sábios. Daniel, você vai liderar aqui. Você veio como cativo, mas o líder aqui é você. É assim que Deus quer fazer na sua vida. Aí surgiu uma inveja, uns ciúmes. E aquele povo ali
que estavam com Daniel, que eram também líderes, que eram também governadores, eles querem achar uma falha em Daniel, mas não encontram. Sabe por quê? Eles falam assim, acho que é o capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4 diz assim: enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel. Em que área? Na administração do rei. Só que Daniel era correto, honesto. Daniel não tinha falcatrua ali na administração. Ele não roubava, ele não fazia conchavo. Não puderam achar nenhuma falha na administração. Irmãos, nós precisamos dar esse testemunho. O lugar que você trabalha, o lugar que você estuda, onde você está, no seu relacionamento, com tudo e com todos, nós precisamos ser impecáveis, zelosos, porque Cristo habita dentro de nós. Nós precisamos dar esse testemunho, a ponto das pessoas olharem para nós e não acharem. Não. A Osana, ela é correta, eu posso confiar nela. Eu posso deixar essa tarefa para ela fazer, porque eu confio nela. Glória a Deus. A Luana, pode deixar na mão dela que ela vai resolver para você. Aleluia. Ela é de confiança. Glória. Será que estão dizendo isso da gente? Ou estão dizendo como eu ouvi esses dias? Eu fui com a Bela num lugar, chegamos lá e a pessoa falou assim: mas é evento de igreja? Porque esses dias veio aqui, vou até falar mais baixo, esses dias veio aqui um pessoal de uma igreja e fizeram uma bagunça, quebraram não sei o quê, papapá. Eu fiquei tão triste, irmãos, meu Deus, coisa triste. O que é isso? Mas Daniel não se achou esse tipo de coisa. Aí sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim: ele é muito correto, ele é muito certinho. Você já recebeu esse nome? Já. Aí você é muito certinho, você quer fazer tudo certo, você quer fazer tudo que a Bíblia manda. Aí eles: vamos fazer ele pecar, porque se ele pecar, aí ele vai estar em falha com Deus, aí a gente consegue pegar ele. E aí chamaram o rei, fizeram lá um decreto, pediu para o rei fazer um decreto, para que ninguém fizesse nenhuma petição, a não ser para o rei, a Deus nenhum. E aqui no versículo 10 diz: quando Daniel soube que o edital estava assinado, o que ele fez? Entrou aonde? Em oração. Foi para casa, no seu quarto, e em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer, manteve-se fiel à oração. E olha só, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Estão com inveja de mim, estão falando mal de mim. Aí você começa a entrar no esquema do que a pessoa está falando de você. Não faça isso, irmão. Vai orar e vai dar graças a Deus. Glória a Deus. Às vezes a gente perde muito tempo ouvindo o que os outros falam. Algumas coisas que a gente ouve é porque a pessoa está com inveja, está com ciúmes, está falando mal de você. Você vai dar ouvido mesmo? Em nome de Jesus. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, vai agradecer a Deus. E o Senhor vai ser fiel com você. E depois o resto da história que vocês sabem. Ele foi jogado na cova dos leões, mas o que aconteceu? O nome do Senhor foi glorificado, porque o leão não fez nada do Daniel. E o rei de novo falou: Daniel, é só o seu rei que é verdadeiro. Só o seu rei é poderoso. O nome de Deus foi glorificado mais uma vez. E o quarto e último, irmãos, para encerrar essa mensagem, aqui no capítulo 9, veja bem, o povo foi levado para o cativeiro. Já havia se passado um bom tempo aqui. E Daniel estava fazendo o que nesse capítulo 9? Versículo 2 diz: no primeiro ano do seu reinado, aqui já era um outro rei, já tinha passado bastante tempo. Eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor tinha dito ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Já tinha passado 70 anos.
Como é que Daniel soube que já era o tempo de retorno? Porque ele lia a Bíblia. Ele lia os profetas, ele lia o profeta Jeremias, ele lia a palavra do Senhor. Não era essa Bíblia, tá, gente? Mas era a palavra dos profetas, aquilo que tinha sido escrito. Eram as escrituras. Como que você vai entender qual é o tempo? Sabe quando Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas? Tem hora que é tempo de plantar, tem hora que é tempo de colher. Tem hora que é tempo de você chorar, de você dobrar, se quebrantar diante de Deus e clamar. Tem hora que é hora de você levantar e cantar, e erguer as mãos e glorificar Deus. Como que ele entendeu que finalizou aquele período? Porque ele leu e meditou. Ele entendeu. Para você entender, veja bem, irmãos, para você entender algo que está na palavra de Deus, não é uma leitura superficial. Não é você tira ali 2 minutos, lê um versículo e vai embora. Não. Daniel gastava tempo com as escrituras. Então ele entendeu. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela discerne. Começa discernindo a gente. Ela discerne o que tem lá dentro. Hoje eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui lá na igreja e eu falei: Senhor, fala comigo. A tua palavra, ela é poderosa para discernir o que está dentro de mim. Irmãos, não deu outra. Lá no final da mensagem, lá veio o que estava dentro de mim, que eu não estava enxergando. Aquela palavra que estava vindo ali daquele pastor discerniu o que estava dentro de mim. Então muitas vezes a gente não tem oração respondida porque a gente nem sabe o que tem dentro da gente. Misericórdia. Você não conhece. Por que você não conhece? Você não lê a Bíblia. Então ele entendeu, né? Ele estava estudando. E ali ele pôde orar a Deus intercedendo. Falou: Senhor, eu entendi. Acabou o tempo desse cativeiro. Então nos leva de volta. Eu creio. E aí Daniel começa a fazer uma oração de intercessão, clamando a Deus. O capítulo inteiro 9 ali, toda essa primeira parte do capítulo 9 é Daniel prostrado, confessando. Sabe uma coisa linda que Daniel faz? Ele se coloca, ele fala: eu e o povo pecamos. Ele não fala: Senhor, o teu povo pecou, tem misericórdia do povo. Não, ele se inclui. A gente não pode sair fora da nossa família. Sabe, às vezes uma pessoa da família está pecando. Senhor, tem misericórdia. Nós pecamos, Senhor, nos perdoa. Mas a nossa arrogância, né, nos leva a olhar para aquele que está errando e falar: Senhor, perdoa ele. Misericórdia, né? Como se a gente nunca fosse errar ou se a gente não tivesse pecado. Às vezes o mesmo pecado que a pessoa está cometendo, que o filho, que o marido. É assim. Senhor, nos perdoa. Jesus ensinou isso tão claramente, né? Não é mais eu, é nós. É Pai Nosso, é Pão Nosso. É um só rebanho, é um só pastor. Quando nós nos colocamos neste lugar, irmãos, nós estamos maduros em Deus. Glória a Deus. Sabe, a culpa é dele. Não, a culpa é nossa. Foi isso que Daniel fez. Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós a vergonha. Então você tem uma família. Se coloque nesse lugar. Senhor, nos perdoa. Senhor, nós pecamos. Senhor, nós erramos. Nós te ofendemos, Senhor. Mas a ti pertence a misericórdia. A ti pertence o perdão. Aleluia. Senhor, eu creio no sangue de Jesus. Eu creio no poder de salvação da minha família através de Jesus. Então eu me coloco, Senhor, nos perdoa. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Nos tira desse cativeiro, porque já é o tempo, Senhor. Não é porque a gente está fazendo alguma coisa boa, mas é porque já foi o tempo, que a tua palavra é fiel e verdadeira e ela se cumpre. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Porque a ti pertence o louvor. Nós não merecemos, nós não podemos fazer nada, mas o Senhor já fez por nós. Jesus já fez, Jesus já pagou o resgate pela nossa vida, pela salvação da minha família. Então, Senhor, ouve a minha oração.
cativeiro. Não deixe que o meu marido mais fique nessa situação. Senhor, livra minha esposa dessa circunstância. Dá vitória para ela. Irmãos, muitas coisas nós não recebemos porque a gente fica com orgulho, olhando para o outro. Vou orar por ele, mas ele que está errado. Mas ele que errou. Em nome de Jesus, que você possa nessa noite ter esse entendimento. Não se contamine com a Babilônia. Diga não. Diga não. Tenha coragem de dizer não. Tudo aquilo que o mundo oferece. O mundo hoje está caminhando todo tipo de pecado, de imoralidade, né? Tem isso aí. E o orgulho, a arrogância do homem, pensando que não precisa de Deus, pensando que pode dar conta da sua vida. Essa é a Babilônia. Não se contamine com isso, com a idolatria. Idolatria não é só uma imagem que você ajoelha diante dela, não. É quando você acha que você pode fazer alguma coisa só por você mesmo. Se coloque como instrumento no lugar que você está. Seja essa pessoa. Traga uma solução. Às vezes tem pessoas desesperadas do seu lado. E você pode chegar e falar, não, peraí. Igual o Daniel fez, não mata os sábios ainda não, pera um pouquinho. Chega com uma solução para alguém do seu lado e fala, olha, eu estou aqui, eu vou orar por você. Não, peraí, não é do jeito que você está pensando, não. Você está pensando que tudo acabou? Você está pensando que o seu casamento acabou? Peraí, vamos conversar. Deixa eu ler aqui com você o que a palavra de Deus diz sobre o casamento. Não, você está pensando que o seu filho não tem mais jeito? Tem sim, deixa eu ler aqui que o seu filho é herança do Senhor. Glória. É assim mesmo, Senhor. Às vezes a empresa que você trabalha precisa de uma solução. Peça a Deus sabedoria, porque Ele dá. E você pode chegar lá e falar assim, olha, e se a gente fizer assim? E você pode ser a solução de uma crise. Glória. Gente, nós somos abençoados por Deus, nós somos capacitados. A mesma inteligência que estava sobre Daniel, o mesmo espírito de excelência. Eu quero profetizar sobre os jovens que estão aqui nessa noite, sobre as crianças que estão aqui, que venha sobre vocês esse mesmo espírito de excelência, em nome de Jesus, de sabedoria, para que vocês se destaquem nesse mundo de trevas, trazendo luz, trazendo solução, trazendo alegria, trazendo uma palavra, trazendo algo que não foi inventado ainda, que vocês tenham e recebam em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se mantenha em fidelidade em qualquer circunstância. Estejam fazendo festa para você ou estejam falando mal de você, esteja você com tudo bem, esteja você na dificuldade, mantenha-se fiel, orando a Deus e dando graças a Ele, e medita na palavra dia e noite. Foi assim que Josué entrou na terra prometida com o povo. Foi ordem de Deus. Josué, você só vai dar conta disso aí se você meditar na palavra dia e noite. Irmãos, hoje a gente só vai dar conta de ver a nossa família firme com Deus, a nossa casa protegida, se dia e noite a gente estiver na palavra. A nossa prosperidade nós só vamos viver na prosperidade que Deus tem para nós se estivermos meditando dia e noite na palavra. É a Bíblia que está dizendo. Amém?